Bom, então vamos começar agora a falar sobre o agravo de instrumento e o agravo retido, tá? Finalmente vamos explicar o que é o agravo retido e o que é o agravo de instrumento. Bom, vamos lá. Conceito, né? O agravo de instrumento é o recurso adequado contra decisões interlocutórias. O agravo do CPC está sujeito a dois regimes, o retido e o de instrumento. Então, nós temos que analisar o seguinte: quando eu tiver uma decisão interlocutória, tá? Eu vou ter o agravo de instrumento. Quando eu tiver uma decisão de mérito, eu tenho apelação. E aí, pode ser uma interlocutória simples, uma interlocutória mista, tá? Vai ser atacada através do recurso de agravo de instrumento. Então, nessa nossa aula, nós vamos falar sobre o retido e o agravo de instrumento. Bom, em princípio, como regra, o regime de agravo se retido de instrumento fica a critério do agravante. Há exceções que se destacam por dois motivos. Bom, eu falo isso porque muitas vezes não é conveniente você entrar com agravo de instrumento. Você tem que entrar só com agravo retido. Por exemplo, a história da testemunha que não foi ouvida, né? A testemunha que não foi ouvida, eu aconselho isso aos meus alunos, deve entrar sempre com agravo retido, tá? Por quê? Tua testemunha não foi ouvida, ela era importante? Era. O juiz cerceou tua ampla defesa, cerceou, mas tu pegas, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse constar em ata que da minha insatisfação do senhor não ter ouvido a minha testemunha, coloque aí como um agravo retido. Por quê? Porque ao final pode ser que outras testemunhas supram aquela testemunha que não foi ouvida e tu ganhes a causa. Agora, aí tu já entraste com agravo de instrumento, às vezes isso aborrece o juiz, né? Que os juízes eles não gostam que recorram das decisões, evidentemente, deles. E aí pode gerar até uma antipatia. E você coloca como agravo retido. Tá, professor, eu perdi a causa. Não tem problema. Saiu a decisão de mérito, você perdeu a causa, na apelação, o agravo retido vai ser preliminar de apelação. Antes de você entrar no mérito do que você perdeu, preliminarmente, no dia tal, às tantas horas, o juiz indeferiu o depoimento da testemunha fulano de tal, que era importante por isso. E aí, o tribunal, levando em consideração que ela não foi ouvida, pode reverter o teu pedido. Lógico que isso é uma questão de estratégia, por isso que eu digo que fica a critério do agravante, se ele vai fazer retido ou se ele vai fazer instrumento. Muitas vezes é negócio fazer o agravo retido. Por expressa disposição legal, ditando a forma do agravo. Tem situações em que eu tenho como escolher se é o agravo retido ou se é o agravo instrumento. Mas tem situações em que, por expressa disposição de lei, ele tem que ser daquela forma. Então vamos lá. Um exemplo. No procedimento sumário das decisões proferidas em audiência, quando disser respeito à matéria probatória, será sempre na forma de agravo retido. E eu remeto àquele nosso exemplo que tu falastes na aula de apelação, quando nós vimos na aula de apelação que no procedimento sumário, em que eu tenho a instrução oral, e hoje nós temos no tribunal, graças a Deus, as coisas são muito mais fáceis, porque você coloca aquela webcamzinha, o teu depoimento é gravado num CD e aí depois você só faz constar oralmente
o agravo, né, que o pessoal chama agravo oral, mas na verdade é o agravo retido, para que futuramente, em preliminar de apelação, se tu perderes a causa, tu possas recorrer. Então, nessa situação aqui, a lei diz que expressamente eu tenho que usar o agravo retido. Exemplo, decisões proferidas após a sentença. O agravo é sempre retido. Decisões proferidas após a sentença. Exemplo clássico. Uma decisão que deu um efeito suspensivo ou não deu o efeito suspensivo quando era para dar ou quando não era para dar. É uma decisão que é tomada após a sentença. Nesse caso aqui, qual é o agravo que a gente usa? O retido. Então, no teu caso do Picasso, estás preocupado com a história do Picasso. Eu percebi que você ficou... Esse rapaz, quando ele começou a estudar comigo, o cabelo dele era todo negro. Ele já está ficando com a cabeleira branca de tantas preocupações. Então, ele está preocupado com a história do Picasso. Meu amigo, você usa o agravo retido para ela não danificar o teu Picasso. Segura lá o negócio. Por quê? Porque é uma decisão posterior à sentença. Então, decisões proferidas após a sentença, eu vou sempre usar o retido. Decorrente do interesse recursal. Decorrente do interesse recursal. Exemplo, decisões que concedem ou indeferem providências liminares, cabe agravo de instrumento. Se entrar com retido, só evitará a preclusão. Então, por exemplo, eu mesmo, no exercício de Ministério Público, já entrei com milhares de ações de improbidade administrativa, ação civil pública. Na maioria delas eu peço uma liminar. Se a liminar ela é indeferida, eu vou agravar de instrumento. E também já tive várias situações em que eu peço na ação civil a liminar é concedida e o poder público recorre. E aí recorre através de agravo de instrumento. Por quê? Porque se eu, na minha liminar, só recorrer com o agravo retido, o que vai acontecer? Eu só vou evitar a preclusão. E essa liminar aí, ela só será apreciada ao final da ação. Então, tu imagina uma ação de improbidade, uma ação civil pública, que demora anos e anos para ser julgada, não é negócio eu entrar com o agravo retido, gente. Eu tenho que entrar com o agravo de instrumento. Tem jeito para reverter essa decisão liminar. Diga. Quando a antecipada, o juiz diz que vai analisá-la após ouvir o réu ou em outro momento do processo, também cabe agravo? É uma questão que a doutrina e a jurisprudência se debatem sobre isso, né? Muito embora não exista previsão legal, há quem entenda que sim, porque isso gera, dependendo da situação, gera um gravame à parte, né? Imagine, por exemplo, na situação dele, novamente eu falo da situação dele, do quadro, né? Em que a mulher, se ficar com o quadro, vai destruir a obra de arte. Ou, por exemplo, numa situação em que a pessoa foi indeferida a inscrição dela para um concurso público, a prova está em cima, ela precisa concorrer, senão ela vai perder aquela oportunidade, só depois de não sei quantos anos. A juíza diz simplesmente lá que só vai decidir sobre a liminar após ouvir o Estado, vamos supor que seja um concurso do Estado, e isso, amigo, o Estado demora, ele já tem as prerrogativas de tudo em dobro, né? Então aí você pergunta para mim, eu posso entrar com agravo de instrumento? Pode. Muito embora, repito, isso seja uma criação doutrinária e há jurisprudência, se você pesquisar, que vai te dizer isso. Você perguntar se tem algum dispositivo no Código de Processo Civil, não há. Mas já há decisões nesse sentido, tá? Mesmo
que ela não tenha indeferido a tua liminar, se ela disser eu vou deferir a liminar só depois, há quem entenda que tu pode, dessa decisão dela, já entrar com agravo de instrumento, porque ela não apreciou a tua liminar e existe o perigo da demora e a fumaça de bom direito. Bom, e aí, agravo retido. Professor, qual é o prazo de interposição do agravo retido? 10 dias, tranquilo, 10, que é processado nos próprios autos, tá? E o agravo, ele independe de preparo, permite a retratação e a reforma da decisão proferida pelo juiz, sem que o processo seja encaminhado para a instância superior. Então, no caso da audiência do sumário, em que você recorre na audiência e faz registrar o agravo retido, você por algum motivo perdeu aquela oportunidade, posso fazer em 10 dias o agravo retido. A vantagem do agravo retido é, número 1, não paga preparo. Número 2, permite o juízo de retratação. Ora, é uma grande vantagem não pagar o preparo e permitir o juízo de retratação, porque no caso, por exemplo, daquela testemunha, eu posso chegar a convencer o juiz, nas minhas razões do agravo retido, de que aquela testemunha era extremamente importante. Veja, eu não estou dizendo que você não pode entrar com agravo de instrumento. Eu estou dizendo que é mais conveniente entrar com agravo retido nesses casos, como é mais conveniente eu entrar com agravo de instrumento no caso de liminar. Tá? Então depende do caso, tá bom? Então permite o juízo de retratação e o mais importante que o agravo retido pode ser resolvido aqui no juízo a quo, sem necessidade de ir para o juízo ad quem. Perdi aqui, não tem problema. O agravo retido vai ser preliminar da minha apelação no juízo ad quem. O juiz pode reconsiderar e retratar-se. Juízo de retratação. Então, existe juízo de retratação no agravo retido? Existe, tranquilo. A sua interposição gera a necessidade de oitiva manifestação do agravado. E, pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, o prazo dele é igual ao meu. Se eu tenho 10 dias para entrar com recurso, com agravo retido, eu também tenho que dar 10 dias para ele contrarrazoar o meu agravo retido. 10 dias para interposição, 10 dias para contrarrazoar. O prazo de 5 dias que consta da lei é um prazo para o juiz, que é um prazo impróprio. Eu não preciso ficar dizendo aqui que os prazos para o juiz são prazos impróprios, né? Meu amigo, eu tenho que dizer que existe o prazo, mas também tenho que dizer e ser sincero para vocês que o juiz não cumpre esse prazo, muito dificilmente, né? Então o prazo é mesmo para o advogado que está ralando, né? Ministério Público, mas para o juiz, amigo, é complicado a situação. Embora não devesse ser assim, todos são iguais perante a lei, né? O advogado, o juiz, o promotor, o defensor estão no mesmo patamar hierárquico, um não manda no outro, não é melhor do que o outro, mas o prazo para o juiz é impróprio. Não, quanto o juiz não corre a preclusão se ele não obedecer o prazo, mas evidentemente que você poderá entrar com uma reclamação na corregedoria, uma representação para que ele sofra uma sanção disciplinar por não estar cumprindo os prazos, tá? Bom, e é a opinião da doutrina majoritária que assim declara que o juiz não cumpre o prazo, ele deveria cumprir, mas não cumpre, mas isso não implica que ele possa responder disciplinarmente pelo não cumprimento desse prazo através de um processo administrativo em que lhe será assegurada ampla defesa e contraditório e que ele poderá vir a sofrer uma sanção de advertência, de censura
de suspensão ou, nos casos mais graves, até de perda da função. O agravo retido pode ser interposto oralmente na audiência. Isso aí nós vimos agora no processo sumário, ele falou, até antecipou a nossa fala. No sumário, o agravo tem que ser retido, não significando que deva ser oral. Você pode fazer lá, às vezes no próprio juizado tem um computadorzinho, você às vezes não sabe falar bem, né? Às vezes é gago, né? Advogado gago é triste, né? O cara é gago, aí, não, doutor, não, faça por escrito, vai lá, aí você faz por escrito, né? Toma mais um limão, que você fica bom, né? Então faz por escrito e junta lá, que vai ficar feito falando. Um dia desse, bicho, o advogado, rapaz, ele era moreno, assim como você. Mas o bicho, quando colocaram ele para fazer as razões finais oral, rapaz, o bicho ficou pálido. E aí começou a gaguejar, eu digo, doutor, calma, respire, né? Então faça. Se você está inseguro, vai lá no computadorzinho da sala da OAB, faz o documento por escrito e junta. Só, doutor, me dá aí, porque é um prazo para eu poder fazer, porque é complicado, fica chato, que está tudo sendo filmado, né? Você sabe que quando a gente faz ao vivo e a cores é assim, errou, fica aí registrado. Vamos lá. Então, no sumário nós já sabemos que ele é retido, não significando que seja oral. Claro que se você puder fazer oral, melhor. Interposto oralmente deve vir acompanhado das razões e do pedido de reforma, né? Se você fizer oral, você vai colocar as razões que você está pedindo, mostrando a necessidade, por exemplo, daquele depoimento daquela testemunha ou daquela perícia, né? E, evidentemente, pedir para que seja reformada para ouvir a tua testemunha para ser feita aquela perícia. Tem o seu conhecimento condicionado a expressa a reiteração em razões de apelação. Se você perder a causa, o juiz não se retratar, o teu agravo retido só será examinado pelo tribunal se você colocar como preliminar de apelação, já explicamos isso, ou contra-razões da apelação. Nas contra-razões, normalmente é condicional, das decisões proferidas após a sentença, salvo de inadmissibilidade de recurso, diz a lei que o agravo deve ser sempre retido. Então, preste atenção. Eu fiz o agravo retido. Beleza, tá lá, ou oral ou escrito. O juiz reconsiderou a minha decisão, fez a perícia, ouviu a testemunha, tranquilo. Não reconsiderou, perdi a causa. Na apelação, eu como preliminar, coloco lá, como preliminar da apelação, antes de entrar no mérito propriamente dito da causa, da questão da lide principal, eu vou entrar com a preliminar dizendo do meu agravo retido. Vejam, ele fica condicionado à apreciação por ocasião das contra-razões ou das razões de apelação. Razões da apelação, se você perdeu. Contra-razões, a parte pode perder, a parte contrária, e você, nas tuas contra-razões, não pode esquecer de colocar também a preliminar do agravo retido. E se você não colocar, fica condicionada a apreciação a essa preliminar, gente. Tanto nas razões da apelação, se você perder, quanto nas razões nas contra-razões da apelação, se você ganhar. O que você não pode é esquecer de colocar essa preliminar. Não se esqueça, porque se você não colocar a preliminar, não será apreciado o agravo retido. Veja, repetindo, como o agravo retido não paga preparo, e ele está lá só retido nos autos, ele só é apreciado pelo tribunal se você colocar em preliminar, tanto da apelação quanto da contra-razão. Diga. No caso, se eu estava falando das contra-razões que eu posso retificar para que o tribunal analise meu agravo retido, mas eu não sucumbi. Se eu estou contra-razonando, porque eu ganhei em tese ou em parte do total assim. E se eu peço a contra-razão para ele reanalisar ou analisar
Não. É porque, na verdade, quando a parte contrária perdeu, na apelação que ela perdeu, ela pode questionar o fato do juiz ter ouvido a tua testemunha ou ter mandado fazer aquela perícia. E aí, se nas tuas contrarrazões tu colocar essa preliminar, tu vais colocar os argumentos porque você defendeu a necessidade da oitiva de testemunha ou oitiva da perícia. É isso que eu estou dizendo. É necessário que tu defenda a tese da importância da oitiva daquela testemunha ou daquela perícia. Porque se tu não colocares como preliminar, fica só a palavra da parte dizendo que aquela oitiva foi meramente procrastinatória, que aquela perícia não era necessário, e sem tu teres a oportunidade de contrarrazoar esses argumentos. É isso que eu quero dizer, tá? Ok? Então essa regra não é absoluta, ela não se aplica ao processo de execução que se segue a sentença, tá? E é preciso verificar o interesse de agir para o recurso, né? Só para a gente voltar aqui, nas contrarrazões, normalmente o agravo é condicional. Você pode não querer, se o mérito daquela sentença não diz respeito, aquela perícia ou aquela testemunha não teve importância, você nem toca no assunto, né? Por isso que eu digo que ela é condicional. Das decisões proferidas após a sentença, salvo a admissibilidade do recurso, diz a lei que o agravo deve ser sempre retido, tá? Então eu vou, por exemplo, numa decisão de efeito suspensivo onde não há, entrar com agravo retido. Esta regra não é absoluta, ela não se aplica ao processo de execução que se segue a sentença e é preciso verificar o interesse de agir para o recurso. Ou seja, eu posso entrar com agravo do instrumento? Posso, após a sentença. Mas na execução não é uma regra absoluta. Eu tanto posso usar o retido, quanto posso usar o agravo do instrumento. Lembrando que tanto o retido quanto o de instrumento, na execução, né, teoricamente, o relator é que vai dar ou não o efeito suspensivo do agravo. O relator no tribunal, tá? Agora vamos lá para o de instrumento. O de instrumento é diferente do retido porque ele é interposto perante o tribunal. Se ele é interposto perante o tribunal, ele respeita todos os requisitos, né? Tempestividade, adequação, interesse, pagamento de preparo. Tem que pagar o preparo, né, amigo? Tá dando entrada para o tribunal, não é retido. Requisitos de interposição. Eu tenho razões de reforma e do pedido, e aí eu vou chamar agora a atenção do nosso instrumento, tá? Você que está coçando aí a barba, tirando o carrapato da barba, vou falar agora do instrumento. Razões de reforma e do pedido, tá? Claro, eu vou ter que colocar minhas razões, né? Não é simplesmente peticionar, eu agravo, não. Tem que colocar as razões do teu pedido. Indicação do nome e endereço dos advogados. Qual é o objetivo disso? É a intimação. E o advogado já coloca lá, nós estamos vendo no curso de peças processuais, ele já coloca lá, sendo intimado preferencialmente na Avenida Manuel Barata, número tal, apartamento tal, papapá, número de telefone tal, e-mail tal, papapá, papapá. Tá? O agravante, desde logo, deve instruir o recurso com as peças necessárias. Peças necessárias é o que nós chamamos de instrumento. Agravo de instrumento só tem sentido se ele tiver as peças necessárias, que são o instrumento. O instrumento são as peças necessárias do agravo. Agravo de instrumento, tá? Há peças que são obrigatórias e há peças que são facultativas. Então vamos lá. Quais são as peças obrigatórias? Aí você
na aula de apelação me disse, mas professor, mas pera lá, se ele entrar com um agravo em vez da apelação e não juntar as peças obrigatórias, o agravo não vai ser recebido mesmo com o princípio da fungibilidade, correto, perfeito raciocínio. E agora nós vamos ver as peças obrigatórias. Quais serão as peças obrigatórias? Vamos lá. Eu tenho cópia da decisão agravada. O que é a cópia da decisão agravada? Ele indeferiu a tua perícia, ele indeferiu a tua testemunha, pega lá no termo de audiência a cópia, tira a cópia e junta. Primeiro documento obrigatório. Segundo documento, certidão de intimação. Por que eu preciso da certidão de intimação, gente? Para provar a tempestividade. Daquela decisão interlocutória, eu fui intimado. E para provar que eu estou dentro do prazo de 10 dias para a interposição do agravo, eu preciso da petição. Preciso? Tranquilo. Então, a certidão da intimação para provar que eu estou dentro do prazo. Procuração de ambas as partes. Né? Procuração prova capacidade postulatória eu digo obrigatória porque também quando ele contrarrazoar ele tem que juntar a procuração do advogado lá, tá? Então, da tua parte a procuração do teu advogado e da parte dele, nas contrarrazões dele do agravo, a procuração do outro advogado. Por que, professor? Porque se ele juntar na contrarrazão sem a procuração, mesmo assinado pelo advogado, documento obrigatório, capacidade postulatória, né, gente? Não vai ser recebido as contrarrazões sem a procuração. As peças facultativas são peças essenciais à compreensão da controvérsia. E aí, eu não posso dizer quais são, depende do caso concreto. Por exemplo, a testemunha tem uma foto ou tem uma filmagem que aquela testemunha estava lá no dia que aconteceu o fato. Você tem essa filmagem, isso é uma peça boa para o instrumento. Na perícia, você tem necessidade de perícia, porque houve uma situação em que o bem sofreu uma depreciação, ou que o bem teve um acréscimo, ou alguma coisa assim, que precisa de perícia. Você vai juntar o registro daquele acréscimo, porque, né, diminuiu o valor do bem, etc. Tá? Entende-se que a falta de provas, obrigatórias ou facultativas, acarreta o não conhecimento do agravo, sem a possibilidade de suprimento mediante conversão do julgamento em diligência. Isso é importante. Porque se eu estou dizendo que a peça para a formação do instrumento é obrigatória, como é que eu vou admitir que na falta dessas peças obrigatórias o relator diga, não, eu sou bonzinho, junta aí as peças que estão faltando. Mas eu quero te dizer que quando o Orlando Silva cantava, eu já dava aula no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, isso acontecia antigamente. Eu presenciei várias situações de relatores que mandavam juntar peças. Hoje não, hoje a situação está caminhando para que a pessoa não juntou as peças obrigatórias, levou o farelo, porque se é obrigatório, o nome diz, você tem que juntar. Eu me lembro, quando eu era estagiário do BASA, né? Eu fui, tu vê, né, bicho? Todos esses caras que hoje são juízes aí, eu fui tudo estagiário dessa galera aí, né? E aí, uma das preocupações que eu via lá, quando eles entravam com o agravo do instrumento, eu sempre estava atento para isso. O cara dizia, olha, mas e as peças obrigatórias? Já colocou? Juntou aí? E tal? Ora, por quê? Porque se é peça obrigatória, se você não juntar, o entendimento é esse. Você vai
não tem essa possibilidade do julgamento ser convertido em diligência. Interposto o agravo do instrumento, é feita a distribuição incontinente a um relator, cabe ao relator, desde logo, indeferir o agravo nas hipóteses do artigo 557. Então, bora fazer aqui um esquemazinho. Você tem aqui um juiz, né? Um juiz que proferiu uma decisão interlocutória, né? Decisão interlocutória, tá? E